Você lembra o que queria ser quando criança? Bom, essa é uma pergunta que nos leva de volta ao tempo em que a palavra futuro soava mais como uma grande aventura do que uma grande insegurança. Meu nome é Josué Silva e no episódio de hoje nós iremos mergulhar nas mentes dos alunos da rede pública e tentar entender o porquê de muitos não mais almejarem carreiras que requerem profissionalização. Será que essa geração parou de sonhar? É o que vamos descobrir nesse episódio. Pode falar, professor. Todo docente, isto é, todo professor, lembra de como foi sua primeira experiência em uma sala de aula. A minha foi mais ou menos assim. Cheguei na escola, entrei naquela sala de aula que ecoava as vozes dos alunos pelas paredes, sentei ao fundo e assisti às aulas das turmas de 7º ano ainda como estagiário. No intervalo, lembro de ter perguntado a 3 alunos o que eles desejavam ser quando crescessem. Para minha surpresa, nenhum deles via a universidade como uma alternativa de futuro. Ah, tio, eu quero ser jogador de futebol. Disse um. Quero ser pastor na igreja da minha mãe. Outro me contou. Acho que fazendeiro, gosto de ir pro sítio com meu pai ver os bichos. O último relatou. Esse padrão seguiu acontecendo. Eram os poucos os que citavam de pronto a vontade de fazer um curso profissionalizante, como uma faculdade. Pensei então, será que os profissionais do futuro vão desaparecer? Quando pequenos, imaginar o que poderíamos nos tornar era quase uma brincadeira. Eu lembro de dizer aos meus pais, quando eu tinha 6 anos, que eu desejava ser palhaço. Depois mudei para médico e, aos 12 anos, decidi que queria ser professor de história e assim mantive. Perguntei a mim mesmo se eu não estava julgando aqueles alunos precocemente. Talvez fosse cedo demais, afinal, ainda estavam no 7º ano e tinham uma vida inteira para escolher qual profissão quisessem exercer. Ou talvez isso não fosse tão importante para eles como é para nós adultos. Meio que a gente define pessoas pela profissão. Quando te perguntam o que você é, logo vem à mente a sua ocupação profissional. Quem eu sou? Sou padeiro, sou arquiteto ou talvez motorista? O ponto é que para nós só somos capazes de nos descrever se temos algo que nos dê uma rotina. Pensar o que eu sou está diretamente associado ao que fazemos profissionalmente. Mas, para aquelas crianças, isso não importava. Pelo menos não agora. Quando eu perguntei sobre faculdade, a resposta era quase sempre: Não sei, tio. Isso me deixava inquieto. Será que eles sabiam o papel que uma formação pode ter na vida de uma pessoa, o quanto ter acesso a uma educação superior pode transformar realidades? Foi então que eu comecei a observar mais atentamente o ambiente escolar. Não apenas as notas, as atividades ou os conteúdos ensinados, mas os silêncios, os olhares cansados, as faltas frequentes, as piadas sobre trabalhar logo para ajudar em casa. Aos poucos, eu percebi que o problema talvez não fosse a falta de sonho, mas excesso de realidade. Porque sonhar exige horizonte. E como sonhar com a universidade quando muitas vezes ela parece distante demais? Distante financeiramente, geograficamente e até emocionalmente. Para muitos alunos de rede pública, a universidade não é vista como uma continuação natural da vida escolar. Ela aparece como algo quase abstrato, pertencente ao mundo dos outros, dos ricos, dos gênios que sempre tiram 10, daqueles que tiveram oportunidades que eles nunca tiveram. Quando o aluno abandona a educação ou mesmo o ambiente escolar, ele também abandona a ideia de que aquele espaço foi feito para ele. Existe uma pergunta que raramente fazemos aos estudantes. Você acredita que consegue chegar lá? Porque desejar e acreditar são coisas completamente diferentes. Muitos jovens crescem cercados por exemplos de sobrevivência, não de ascensão acadêmica. Em algumas famílias, ninguém nunca entrou em uma universidade. Em outras, terminar o ensino médio já é considerado uma vitória enorme. Eu lembro do meu pai, que aos 78 anos ainda relata suas vivências escolares. Quando criança, ele cursou apenas a até chamada 5ª série, o que hoje seria equivalente ao ensino fundamental 1. Na área rural em que ele morava, eram raros os alunos que seguiam até os anos finais de formação. Muito disso mudou hoje em dia, mas ainda é irreal pensar que todos os brasileiros têm o mesmo acesso à educação em um país tão desigual como o nosso. Enquanto alguns adolescentes passam a tarde estudando para vestibulares, outros trabalham, cuidam dos irmãos mais novos, enfrentam ônibus lotados ou lidam com problemas dentro de casa que sequer deveriam carregar naquela idade. Como competir em igualdade quando os pontos de partida são tão diferentes? A escola muitas vezes tenta ensinar fórmulas de Bhaskara sem antes convencer o aluno de que ele merece ter futuro.
Porque quando alguém acredita que não pertence a determinado espaço, ele para de tentar alcançá-lo. Aos poucos, o desinteresse cresce, as notas caem, a frequência diminui, até que permanecer na escola parece não fazer mais sentido. Quando falamos sobre ensino superior, frequentemente usamos palavras como mérito, esforço e dedicação. E claro, tudo isso importa, mas existe algo anterior ao esforço: a possibilidade. É difícil se dedicar a algo que parece inalcançável. Muitos estudantes sequer sabem como funciona o Enem, programas de bolsa ou políticas de permanência universitária. Outros acreditam que faculdade é cara demais, impossível demais, elitizada demais. E talvez o mais doloroso seja perceber que, em muitos casos, ninguém nunca parou para mostrar o contrário. Faz falta alguém dizendo: você consegue. Porque às vezes uma única fala muda trajetórias inteiras. Eu mesmo só consegui acreditar que poderia ser professor quando encontrei professores que fizeram aquilo parecer possível. Pessoas que mostraram que o conhecimento não era algo reservado para uma elite inalcançável, mas um direito. E talvez seja justamente isso que esteja em jogo: o direito de imaginar um futuro. No fim das contas, aquele aluno que queria ser jogador, ou aquele que queria ser pastor ou fazendeiro, não estavam errados. Nenhuma profissão é menor que a outra. O problema nunca foi o sonho em si. O problema é quando alguém deixa de sonhar por acreditar que certas portas nunca poderão se abrir. Penso que o papel da educação seja justamente esse: ampliar horizontes, fazer o aluno perceber que ele pode escolher, que o futuro não precisa ser limitado ao que ele viu a vida inteira ao seu redor. Talvez a pergunta mais importante não seja o que você quer ser quando crescer, como eu estava fazendo, mas sim, você acredita que pode ser o que quiser? Aliás, esse não somente é o papel da educação, como cabe a nós professores também. Cabe à nossa classe intervir e plantar essa sementinha que provoque no aluno o senso de transformação. Uma vez que ele se enxerga nesse cenário enquanto agente transformacional, a realidade dele muda. Nós, professores, temos uma missão, que é de nos adaptar de forma resiliente a diferentes realidades escolares. Afinal de contas, a perseverança está acoplada na nossa profissão. E eu não sei você, mas eu tenho muita esperança. E eu acho que a gente está precisando um pouco disso ultimamente, não é? E até lá a gente vai estar trabalhando. E se as portas não se abrirem, a gente constrói janelas. Porque é isso que a gente faz, não é? Esse foi o Pode Falar Professor de hoje, pessoal. Uma oficina dirigida e realizada pelo Ari Barcelos. Eu sou o Josué Silva, narrador e roteirista desse episódio. Agradeço sua atenção e até o próximo. Mariana, maio de 2026.